Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática e nesta aula de hoje nós vamos resolver a nossa avaliação sobre funções e gráficos, a nossa terceira avaliação. Então, neste caso, não vamos perder muito tempo, mas vamos dar início à nossa aula através destes cálculos. Então, vamos lá para a primeira questão. Ele coloca a seguinte coisa: seja f de x igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x sobre 2, onde o x pertence aos reais. Prove que f de a mais b mais f de a menos b é igual a duas vezes o f de a vezes o f de b para todo a e b pertencente aos reais. Então vamos lá para o cálculo desta questão. Vamos à resolução desta questão. Lembrando que o f de a mais b mais o f de a menos b, ele tem que ser igual a duas vezes o f de a vezes o f de b. É isso que eu quero provar. E eu vou sair desta parte aqui. Então, para tal, o que nós vamos fazer? Vamos calcular quem é o f de a mais b. Esse f de a mais b, eu vou substituir no lugar do x por a mais b. Portanto, você tem 2 elevado a mais b, somado com 2 elevado a a menos b, isso tudo dividido por 2. Ora, o resultado que você encontra aqui, você tem 2 elevado a a vezes 2, só voltar aqui um pouquinho, vou colocar logo aqui o igual, tá? Você tem o 2 elevado a vezes 2 elevado a b, somado com 2 elevado a a. Só um detalhe aqui, você vai observar que eu cometi um erro, porque aqui é menos x, então não é 2a menos b, é 2 menos a menos b. Os dois ficam negativos. Ou, simplesmente, eu posso colocar isso aqui como sendo 1 sobre 2 elevado a vezes 2 elevado a b, tudo dividido por 2. A mesma coisa que eu vou fazer aqui seria pegar o f de a menos b. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Eu tenho que colocar 2 elevado a x, que é a menos b, somado com 2 elevado a menos x. No caso, ficaria menos a mais b. Isso dividido por 2. Vamos lembrar aqui para você que 2 elevado a menos b é 2 elevado a a sobre 2 elevado a b, somado com 2 elevado a menos a mais b, é 2 elevado a b sobre 2 elevado a a. Tudo isso dividido por 2. Vou pagar aqui. Só você pode tirar aqui o MMC, tá? Tirando o MMC, dá 2 elevado a a vezes 2 elevado a b. Pega 2a vezes 2b. Melhor, vamos deixar desse jeito aqui. Pode ser que mais adiante eu possa usar essa expressão, tá? Mas, antes de tudo, o que nós podemos observar aqui, eu tenho que fazer a soma do f de a mais b mais o f de a menos b. Isto vai ser igual a quanto? Que é o f de a mais b? É 2 elevado a menos b, somar 2 elevado a mais b, somado com, deixa eu só colocar aqui um pouquinho melhor, 2 elevado a mais b, somado com 1 sobre 2 elevado a a, vezes 2 elevado a b. Isso tudo dividido por 2. Não esqueça que eu preciso somar
aqui assim. Aqui, o que eu ia falar é que você pode pegar 2a vezes 2 elevado a b, dividido por 2ab, dá 2 elevado a a vezes 2 elevado a a. Aqui é a mesma coisa. 2 vai ficar 2ab vezes 2ab. Tudo dividido por 2. Mas antes, eu nem sei se eu vou precisar disso, mas vamos guardar esta informação, vou pegar aqui, ó, tá? E nesta informação aqui, o que eu tenho é 2 elevado a a sobre 2 elevado a b, somado com 2 elevado a b sobre 2 elevado a a, isso tudo sobre 2. Quando eu for somar aqui, observe que o 2 ele é comum. Então, vamos organizar aqui, tá? E uma das coisas que eu vou observar é a seguinte coisa. Aqui, se você olhar bem, você tem 2 elevado a A vezes 2 elevado a B. Eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado. Ó. Só olhar aqui, botei desta forma. Eu vou somar aqui com quem? Com... vamos pensar a seguinte coisa. Eu posso colocar aqui mais 2A sobre 2B. Mais, você pode pegar aqui o 2 elevado a B sobre 2 elevado a A. Eu vou somar com esse último termo aqui, que é 1 sobre 2 elevado a A vezes 2 elevado a AB. Não esqueça que tudo isso está dividido por 2. Ora, se você para observar aqui, eu posso colocar o 2 elevado a A em evidência. Colocando 2 elevado a A em evidência, o que é que eu vou ter? 2A vezes 2 elevado a B dividido por 2A dá 2 elevado a B. Somado, 2A dividido por 2 elevado a B dividido por 2A, você vai encontrar 1 sobre 2 elevado a B. Isso somado em quem? Eu vou colocar aqui, nesse caso, eu posso colocar o 1 sobre 2A em evidência. Colocando 1 sobre 2A em evidência, você vai ficar com 2AB somado com 1 sobre 2 elevado a B. Não esqueça que tudo está dividido por 2. Note que nessa expressão eu tenho uma parte comum. Posso colocar ela em evidência, seria 2 elevado a B mais 1 sobre 2AB. E quando eu colocar em evidência, você vai encontrar esse resultado. 2AA mais 1 sobre 2AA elevado a A, vezes 2 elevado a B, mais 1 sobre 2 elevado a B. Note que, neste caso, como o 2 está dividindo a soma como um todo, vou colocar aqui, dividido por 2. Bom, nós vamos notar que isso aqui é bem parecido com essa expressão, uma vez que o f de A é 2 elevado a A mais 2 elevado a menos A, só reescrever isso aqui melhor, eu teria aqui, vou colocar aqui embaixo, nós teríamos aqui 2A somado com 2A menos A, dividido por 2. Esse 2 seria esse aqui, que já está escrito. Aí eu teria 2 elevado a B somado com 2A menos B. Também vou dividir por 2. Mas você vai dizer, Fábio, eu só tenho esse aqui. Como apareceu o outro? Como apareceu mais um, eu vou multiplicar aqui em cima por 2. Que na hora que eu simplificar, fica apenas um deles. Mas se você olhar bem, essa expressão é 2 vezes o f de A vezes o f de B. E aí eu encontro o resultado que eu queria demonstrar. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Tá? Voltando aqui para o slide, nós temos a segunda questão.
onde ele pede para resolver a equação exponencial de 9 elevado a x, menos 2 vezes 3 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a 3 igual a zero. Então, vejamos qual procedimento eu devo adotar. Para que venhamos a resolver esta questão, eu vou utilizar de alguns recursos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é lembrar que 9 é a mesma coisa de 3 elevado a 2, só que está elevado a x. Menos 2 vezes 3 elevado a x mais 1, isso aqui é 3 elevado a x, vezes 3 elevado a 1. Não esqueça que 2 ao cubo é 8. Isso igual a zero. Veja bem aqui que eu posso trocar a posição do 2 com x, não muda o resultado. Ficaria 3 elevado a x ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6, vezes 3 elevado a x, somado com 8. Isso igual a zero. Bom, depois de fazer isso, você pode colocar a seguinte coisa. Faça o 3 elevado a x igual a um certo t. Ou seja, a sua expressão passa a ser 3ax é t, então ficaria t ao quadrado, menos 6 vezes t, somado com 8, igual a zero. Você ficaria com uma equação de segundo grau, e para resolver, calculo o discriminante, delta igual, seria o quê? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 8. Você teria 36 menos 32, cujo resultado do discriminante é igual a 4. De posse desse valor, nós podemos agora calcular o valor de t. E o valor de t seria menos o valor de b, que é menos 6, somado com mais ou menos a raiz de 4. E isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Ou seja, você vai ter 6 mais ou menos 2 dividido por 2. Ou seja, nós temos dois valores para t. O primeiro valor para t esse resultado seria 6 mais 2, que daria 8, dividido por 2, que é igual a 4. E o segundo valor, o t2, seria igual a 6 menos 2, que dá 4, dividido por 2, cujo resultado é 2. Vamos lembrar aqui que eu coloquei aqui que 3 elevado a x é igual a t. Portanto, esse 3 elevado a x, ele pode ser igual a 4, ou ainda, esse 3 elevado a x é igual a 2. Nessa primeira situação, basta observar que, como eu estou procurando um múltiplo de 3, você pode afirmar que 4 é um valor que vai estar entre 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Ou seja, o valor de x vai estar entre 1 e 2, no primeiro caso. Já no segundo caso, você pode observar que, neste caso, o 2 vai estar entre 3 elevado a zero, que é 1, e 3 elevado a 2. Ou seja, o valor de x, nesse caso, vai estar entre 0, desculpa, 2 não, 1, tá? Seria 3. Ou seja, o valor de x vai estar entre 0 e 1. Então, eu teria essas duas soluções para o meu problema, tá? Lembrando que se eu utilizasse aqui o logaritmo, eu poderia ter um valor mais preciso, mas vamos ficar por aqui por enquanto, ok? Vamos voltar ao nosso slide, a nossa prova. E na terceira questão, ele pede aqui que sejam f de x igual a 2/3 de x elevado a x e o g de x igual a 1/5 elevado a x. Usando o mesmo par de eixos, esboce o gráfico de f e g. Eu vou me utilizar aqui do GeoGebra para ganharmos tempo na construção do gráfico, mas de antemão, o que é que eu vou fazer primeiramente é uma tabela envolvendo estes valores. Então vejamos como proceder neste caso. Eu já construí aqui a minha tabela, e nesta tabela a gente vai olhar alguns valores. Eu peguei aqui o menos 1 para x, 0, 1 e 2.
E tanto 2 terços elevado a x como 1 quinto elevado a x, usei esses mesmos valores. Você vai encontrar 3 meio, 1, 2 terços, 4 nonos, 5, 1, 1 quinto e 1 sobre 25. Vou tentar fazer aqui uma construção e depois a gente mostra no GeoGebra como ficaria esta construção. Então, vamos agora aqui colocar em azul os valores correspondentes a 2 terços elevado a x. Primeiro valor, quando for menos 1, vamos colocar o menos 1 aqui, tá? Botando um valor apropriado. Claro que essa distância você pode colocar de forma melhor, mas quando eu pego aqui menos 1, o valor que eu tenho para a primeira função é 3,5. Se você pega 3,5, é 1,5. Então, se aqui for 1, como eu estou colocando, 1,5 vai estar aqui, ó. Então, no gráfico, você vai ter esse valor. Quando for 0, o resultado é 1. Quando for 1, dá 2 terços. É como se eu estivesse tomando esta parte e dividindo ela em 3. E eu quero a segunda parte. Agora, quando eu pego 2, dá 4 nonos. Isso aqui é um pouco menor do que a metade, quando você tem o 2. Então, se é um valor menor do que a metade seria aqui, ó. É um pouquinho menor. Então, seria mais ou menos aqui. Claro, que aqui são valores que eu estou colocando aproximado, tá? E aqui você teria mais ou menos o seu gráfico. À medida que esse valor vai crescendo, ele vai se aproximando de zero. E aqui você tem para cá. Agora, vamos pegar agora, quando eu tenho 1 quinto. Quando eu for menos 1, dá 5. Então, aqui eu vou tentar traçar. Não estou usando a mão livre, não está muito fácil de fazer esse gráfico, tá? Você pode fazer melhor aí em sua casa. Quando for 0, dá 1. Quando for 1, dá 1 quinto. Então, é como se eu estivesse pegando essa expressão, dividindo em 5 partes. Vai dar mais ou menos aqui. E, por último, você tem 1 sobre 25. É um valor tão pequeno. Claro que aqui vai dar bem menor do que isso, tá? Estou só usando um pouquinho aqui, mas veja como é que vai ficar mais ou menos o gráfico, tá? Vamos olhar isso aqui no GeoGebra para que a gente possa ter uma ideia melhor de qual o comportamento desse gráfico. Olha o comportamento, é mais ou menos aquilo que eu fiz, claro que bem melhor está lá. E vamos para a segunda pergunta, que está nos nossos slides, que é decida qual dos números é o maior. Se é 2 terços elevado a 1 quinto, vamos marcar aqui no GeoGebra mais ou menos onde fica, tá? Então, você vamos pegar 2 terços é o gráfico em verde, 1 quinto é como se eu tivesse aqui, ó, pegando essa parte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 quinto, você teria que olhar aqui, ó, seria mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar, tá? Seria mais ou menos aqui, ó. Aqui seria ah, tomar 2 terços elevado a 1 quinto. Só que ele quer também o contrário, ele quer pegar 1 quinto elevado a 2 terços. Tá aqui, 2 terços, se você parar para ver aqui, ó, seria pegar o 1, dividir em 3 partes. Seria uma mais ou menos aqui, outra aqui. Então, o ponto daria mais ou menos nesse ponto, mais ou menos. Eles são bem próximos entre si, tá? Mas seria interessante você, no ponto A, aqui ele está, no caso, pegando 1 quinto, aqui ele colocou 0,17, eu posso aproximar esse valor, tá? Vamos colocar aqui um valor mais equilibrado, lembrando que aqui dá 0,2, tá? Pronto, consegui.
E aqui, precisamente, você tem 2/3 aproximado. Então, quando você pega o resultado final, olhando no gráfico, você vai olhar que o ponto B ele é maior, no caso, em termos de resultado para Y, do que o ponto A. Portanto, voltando aqui para o nosso cálculo, vamos colocar aqui, falando dessa forma, se eu pegar aqui 2/3 elevado a 1/5 é menor do que 1/5 elevado a 2/3. Então, esse seria a resposta da letra B. Isso utilizando graficamente. Eu poderia também ter feito isso me utilizando da função logarítmica, mas nesse caso ainda não estaria utilizando, tá ok? Vamos voltar aqui no nosso slide. Vamos para a quarta questão. Vamos descer aqui um pouquinho. Na quarta questão, dadas f de x igual 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x sobre 2, e o g de x igual a 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x sobre 2, com x pertencente aos reais, provar que o f de x ao quadrado menos o g de x ao quadrado é igual a 1. Então, vejamos como proceder neste caso. A letra A desta questão, ele pede para provar que isso aqui é igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer pegar aqui 2 elevado a x, 2 elevado a x, somado com 2 a menos x, dividido por 2, vou elevar ao quadrado, menos, você vai pegar agora 2 elevado a x menos 2 a menos x, dividido por 2, e vai elevar ao quadrado. Como eu quero chegar no resultado 1, não vou colocar ele ainda. Estou desenvolvendo aqui esse quadrado. Você tem o quadrado da soma de dois termos. Fica o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado, cujo resultado é 4, menos, vou fazer o mesmo procedimento aqui, você tem o quadrado da diferença de dois termos, fica o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Bom, se eu observar aqui, eu vou colocar um único traço. Ficou um pouquinho grande, mas vamos lá. Aqui vai dar 2 elevado a 2x, mais duas vezes, aqui vai dar 2 elevado a zero, porque eu vou conservar a base, x menos x dá zero, mais 2 elevado a menos 2x, menos, veja que esse menos, vou até circular aqui, ele está antes desta expressão toda, não está apenas antes deste termo. Portanto, aqui vai ficar menos antes deles, troca o sinal de todos os termos. Portanto, aqui vai ficar menos 2 elevado a 2x, mais duas vezes o 2, da mesma forma como aconteceu aqui, ó, vai acontecer aqui também, vai ficar elevado a zero, menos 2 elevado a menos 2x. Isso tudo dividido por 4, já que o denominador é único. Observe que se eu pego 2 elevado a 2x menos 2 elevado a 2x, dá zero essa soma. Se eu pego 2 elevado a menos 2x e subtraio de 2 elevado a menos 2x, também vai dar zero. Sobrando para nós aqui, neste caso, simplesmente 2 mais 2, ou seja, 4 dividido por 4. Portanto, o resultado que nós vamos encontrar aqui é 1, que é aquilo que eu queria encontrar. Voltando aqui para o slide, na letra B, ele pede para fazer a seguinte coisa, ele quer o f de A mais B igual o f de A vezes f de B, mais g de A vezes g de B. Então, vejamos como proceder neste caso. Eu vou
apagar aqui rapidamente esse espaço para que eu tenha condições de resolver a questão. Então, vamos aqui tentar provar. Vamos sair do f de A mais B, que é dado por quem? Pelo 2 elevado a A mais B, somado com 2 elevado a menos A mais B. Isso tudo dividido por 2. Vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar 2 elevado a A mais B, tá? E vou somar com 2 elevado a A menos B. Vou somar com 2 elevado a A menos, desculpa, menos A mais B. Lembrando que aqui eu estou somando ainda 2 elevado a A mais B. Isso tudo dividido por 2. Vamos notar aqui que essas expressões, eu acrescentei essa e essa. Portanto, eu preciso... Vamos fazer uma coisa aqui logo antes de eu prosseguir com essa conta, seria a seguinte coisa. Aqui está dividido tudo por 2. Eu vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar aqui também por 2. Isso tudo agora dividido por 4, uma vez que eu multipliquei por 2 em cima, para a conta não ficar diferente. Agora, o que eu vou fazer neste caso? Eu vou pegar aqui 2 elevado, deixa eu colocar aqui embaixo, senão não vai caber, fica uma conta grande, tá? Você tem, né, 2 vezes 2 elevado a mais b, então é 2 vezes a mais b. Agora eu vou somar lá, 2 elevado a menos b, vou somar 2 elevado a menos a mais b. Somado, aqui tenho 2 vezes, eu vou colocar uma, 2 elevado a menos a mais b. Se você para olhar essa expressão, você vai ter que isto é o f de A vezes o f de B. Mas calma lá, vamos devagar. Isso aqui, somado, vou uma 2 vezes, 2 elevado a mais B. Como eu somei aqui, eu vou subtrair esses valores. Uma vez que, se eu fosse somar aqui de novo, daria zero. Bom, mas aí você tem menos também o 2 elevado a menos A mais B. Não esqueça que esse termo aqui estava multiplicado por 2. Então, você tem 2 vezes 2 elevado a menos A mais B. Isso tudo dividido por 4. Bom, vamos para a brincadeira. Essa expressão, se você bem notar, é o f de A vezes o f de B. Deixo a prova com vocês, tá? Como aqui está tudo dividido por 4, eu vou quebrar aqui em duas partes. A primeira parte vem até aqui, e a segunda parte começa aqui e vem até aqui. Lembrando que cada um deles está dividido por 4. Portanto, eu posso já, se você observar bem aqui, eu vou colocar esta parte aqui como sendo 2 elevado a A mais 2 elevado a menos A, dividido por 2, vezes 2 elevado a B, somado com 2 a menos B, dividido por 2. Lembrando que aqui, quando você multiplicar, vai dar 4 no denominador. Mas, da mesma forma como eu fiz aqui, essa segunda parte você vai ver que dá 2 elevado a A, menos 2 elevado a menos A, dividido por 2. Isso multiplicado por 2 elevado a B, menos 2 elevado a menos B, sobre 2. Ora, aqui nada mais é do que o f de A
vezes o f de b, somado com com o g de a, vezes o g de b. E aí eu faço a demonstração que eu queria fazer neste caso. Vamos para o nosso slide. E no nosso slide, nós temos a quinta questão. Determine x de modo que a igualdade se verifique 7 elevado a x menos 1 mais 7 elevado a x igual a 8x. Como calcular? Vejamos. O procedimento nos cálculos aqui seria o quê? Como eu tenho 7 elevado a x menos 1, isso aqui é igual a 7 elevado a x sobre 7 elevado a 1, mais 7x igual a 8 elevado a x. Vou tirar aqui o MMC, e vai dar 7. 7 dividido por 7 dá 1, vezes 7x, 7x, mais 7 dividido por 1 dá 7 vezes 7x, 7 vezes 7x. 7 por 1 dá 7 vezes 8x, 7 vezes 8 elevado a x. Você pode aqui simplificar esses 7, e aí você encontraria, nesse caso, ó, não esqueça que tem 1. Então, 1 mais 7 dá 8 vezes 7 elevado a x, igual 7 vezes 8x. Vou trazer o 8x para o primeiro membro. Ele vem dividindo. E esse 8 que está multiplicando vem para cá também dividindo. Ou seja, nós vamos ter aqui 7 elevado a x sobre 8 elevado a x igual a 7 sobre 8. Ora, você pode observar que os dois termos aqui são elevados a x. Então, eu posso colocá-los como sendo 7 sobre 8 elevado a x, igual. Aqui também você tem 7 sobre 8, só que neste caso é elevado a 1. Portanto, o valor de x é igual a 1. Vamos para a próxima questão. A sexta questão diz a seguinte coisa: sejam o menor número real. Grava essa informação. Número real, que é a solução da equação. Então, a raiz de m é um número. Então, vamos lá para o cálculo desta sexta questão. Vamos aqui, primeiramente, trabalhar essa parte. Como eu tenho uma divisão, só lembrar que aqui você tem 5 elevado a x ao quadrado menos 2, dividido por 5 elevado a 2, igual. Veja que esse termo você poderia colocar aqui como sendo 1 sobre 5 elevado a 3 elevado a menos x. Ora, se eu tenho uma divisão de duas potências mesma base, eu vou conservar a base e vou diminuir esses expoentes. No caso, ficaria menos 2, igual. Aqui eu posso inverter a fração, lembrando que ao inverter a fração, troco o sinal. Ficaria 5 elevado a 3 elevado a x, ou seja, elevado a 3x. Portanto, a base é a mesma, portanto, os expoentes podem ser colocados como sendo igual. Logo, você tem uma equação de segundo grau. E nesta equação de segundo grau, você pode calcular o discriminante. Ficaria menos 3 ao quadrado, que é 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá mais 16, cujo delta é 25. De posse desse valor, vamos calcular o valor de x, que seria dado por menos o valor de b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Ora, daqui você vai encontrar dois valores. Mas antes, x é igual aqui a 3 mais ou menos 5 sobre 2. Ou seja, o primeiro valor para x seria 3 mais 5 é 8, dividido por 2, cujo resultado é 4. E o segundo valor seria 3 menos 5, dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Só que ele não quer isso na questão. Ele quer
o valor de M é menor real, ele é igual a menos 1, e, portanto, neste caso, ele pede a raiz de M, ou seja, raiz de menos 1, ou seja, não pertence aos reais. Ou seja, se eu volto lá para a pergunta, aqui você teria que marcar um número não real. Bom, feito isso, vamos prosseguir aqui. Ainda temos mais algumas questões. Na sétima questão, ele coloca a seguinte coisa: se x é um número real positivo, tal que 2 elevado a x ao quadrado é igual a 2 elevado a x mais 2, então, aqui eu vou ampliar para ver se fica melhor para você ver aí. Vai ficar um pouquinho, mas eu acredito que dá para você ver direitinho, tá? Isso mesmo. Então, ele quer esse valor aqui. Então, vamos agora ver como proceder neste caso. Qual seria esse valor que ele está procurando aqui? Então, primeira coisa, deixa eu voltar aqui que estava antes. Bom, feito isso, vamos para os cálculos. Para tal, qual o procedimento que eu vou adotar neste caso? Você tem aqui a sétima questão, e ele coloca 2 elevado a x ao quadrado igual a 2 elevado a x mais 2. Bom, aqui a primeira coisa que eu posso fazer é observar que a base é a mesma. Portanto, eu posso igualar os expoentes. Feita essa igualdade, passo para o primeiro membro. Você tem uma equação do segundo grau, cálculo discriminante. Você tem menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8, cujo delta é 9. E aí eu posso descobrir qual é o valor de x, que vai ser menos o menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Aqui vai ficar 1 mais ou menos 3, dividido por 2. Você tem dois valores para x. O primeiro seria 1 mais 3, que dá 4, dividido por 2, dá 2. E o segundo valor seria igual a quanto? A 1 menos 3, dá menos 2, dividido por 2, cujo resultado é menos 1. Bom, resta-nos saber aqui se esses valores servem ou não. Se você vai no slide, ele diz que é um número real positivo. Se é um número real positivo, então, neste caso, o único valor que é real positivo é o 2, e menos 1 não serve. Portanto, a expressão que eu quero, que é a raiz de x, aqui na base, de x elevado aqui a raiz x de x elevado a x. É isso mesmo? Vamos só aumentar de novo aqui. Não, seria elevado ao quadrado. Então, esse valor aqui, só mudando o último aqui, ó, elevado ao quadrado. O que é que eu posso colocar aqui? Vou substituir. Aqui o x é 2, então vai ficar raiz quadrada de 2. Isso tudo elevado à raiz de, que é quadrada também, que é o valor de x, de 2 elevado a 2. Se você parar para olhar por aqui, esse 2 com 2 vai embora, e aí você ficaria com a raiz quadrada elevado a 2. E neste caso, novamente, 2 com 2 vai embora, e o resultado seria 2, ou seja, seria o próprio x. E neste caso, sendo o próprio x, voltando aqui para a apresentação, vamos só voltar aqui um pouquinho. Voltando aqui à apresentação, nós descobrimos que o valor da resposta correta é x. Tá ok? Vamos agora para o próximo item.
próxima questão seria a oitava, onde ele diz a seguinte coisa: uma das soluções da equação 2 elevado a 2x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 5 é zero. A outra solução é o número compreendido entre... Então, vejamos como proceder neste caso. Vamos aos nossos cálculos neste caso. Eu vou fazer aqui o 2 elevado a x igual ao certo t. Portanto, aqui vai ficar t ao quadrado menos 6 vezes t mais 5 igual a zero. Calculo o discriminante. Você vai encontrar menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, que dá 20, e o delta fica 16, discriminante. Neste caso, o valor de t vai ser dado por... Você pega menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, duas vezes o valor de a, que é 1. Você vai encontrar aqui 6, mais ou menos 4, dividido por 2. Portanto, você tem dois valores para t. O primeiro, 6 mais 4 é 10, dividido por 2 é igual a 5. E o segundo valor é igual a 6 menos 4, que é 2, dividido por 2 dá 1. Ora, de posse desses valores, você tem aqui que 2 elevado a x ele pode ser igual a 5 e 2 elevado a x pode ser igual a 1. Aqui a gente já viu, o resultado é zero. Mas aqui você vai observar o trato de como fazer. Você vai notar que o 5 está compreendido entre duas potências de 2, que é 2 ao quadrado e 2 ao cubo, ou seja, entre 4 e 8. Ou seja, o meu x é um valor que está compreendido entre 2 e 3. Alguns alunos tiveram problemas na hora de encontrar esse resultadozinho aqui. Bom, mas voltamos lá para a apresentação. E nós vemos aqui que a resposta correta seria a letra C. Vamos para a nona questão. Se 3 elevado a x menos 3 elevado a 2 menos x é igual a 2 ao cubo, então 15 menos x ao quadrado vale... Vejamos. No início de conversa, vamos colocar aqui, a expressão aqui é 3 elevado a x menos 3 ao quadrado sobre 3 elevado a x, igual a 8. Tira-se o MC, você vai ficar com 3 elevado a 2x menos 9, isso tudo sobre 3 elevado a x, igual a 8 vezes 3 elevado a x, não esqueça que é também dividido por 3 ao x. Bom, vamos considerar aqui que, nesse caso, o valor de x, ele, independente de qual seja ele, aqui sempre vai ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, posso simplificar. E nós teremos aqui a resolução 3 elevado a 2x menos 8 vezes 3 elevado a x menos 9 igual a zero. E aí, novamente, faça 3 elevado a x igual a certo t. Feito isso, você vai ficar aqui com t ao quadrado menos 8 vezes t menos 9 igual a zero. Calcula-se o discriminante. Para calcular esse discriminante, delta seria igual a menos 8 ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes 1 vezes menos 9 dá mais 36, cuja soma é 100. Ou seja, o valor de t seria dado um pouquinho mais direto, menos o valor de b, que é menos 8, fica 8, mais ou menos raiz de 100, que é 10, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, você tem aqui dois valores para t. O primeiro deles seria 8 mais 10, dá 18, dividido por 2, dá 9. E o segundo valor seria 8 menos 10, dá menos 2, dividido por 2, cujo resultado é menos 1. Se eu utilizar esse valor aqui, nós acabamos de calcular, nós temos a seguinte coisa.
Aqui, quando eu coloquei faça 3 elevado a x, você tem, na realidade, dois valores. 3ax seria igual a 9 e 3ax seria igual a menos 1. Esse de menos 1 é impossível, uma vez que esse valor sempre vai dar positivo. E quando eu olho aqui para 3 elevado a x igual a 9, porque o x é igual a 2. Portanto, essa expressão que eu estou procurando vai ficar 15 menos 2 ao quadrado, ou seja, 15 menos 4, cujo resultado é 11. E aí, nós temos o resultado da nona questão. Vamos para a última questão. Neste caso, os valores de x, para os quais 0,8 elevado a 4x ao quadrado menos x maior do que 0,8 elevado a 3 vezes o x mais 1 são. Para que valores nós temos aqui? Então, vamos lá para o nosso cálculo. Para esse cálculo, observar, tome cuidado com essa base, porque é um valor que está entre 0 e 1. Quando eu estou tratando de uma inequação exponencial com base entre 0 e 1, você vai ter que pegar, igualar, melhor, olhar para o expoente, só que eu preciso trocar aqui o sinal da desigualdade. E feito isso, vamos para o cálculo, ficando 4x ao quadrado menos x menor que 3x mais 3. Passa o primeiro membro, você vai ficar com 4x ao quadrado menos 4x menos 3 menor do que zero. Para resolver uma inequação do primeiro grau, a primeira coisa que você faz é igualá-la a zero. Feita essa igualdade, calcula-se o discriminante, é do segundo grau. Você vai ficar com 16, vai ficar 4 vezes 4, dá 16 vezes menos 3, vai ficar mais 48, cuja soma aqui é igual a 64. Ora, o valor de x ele vai ser igual menos o menos 4, dá 4, mais ou menos a raiz de 64, dá 8, sobre 2 vezes 4, que é 8. Portanto, os valores que você vai encontrar, o primeiro é 4 mais 8 dá 12, dividido por 8, cujo resultado, simplificando, é 3 meios. E o segundo valor vai ser igual a 4 menos 8, que dá menos 4, dividido por 8, cujo resultado é menos 1 meio. De posse desses valores, vamos fazer um esboço do gráfico. Lembrando que eu estou olhando para esta expressão, o valor de A é positivo, eu tenho duas raízes, então a concavidade é voltada para cima, tocando em 2 pontos. O primeiro valor é menos 1 meio, o segundo valor que ele toca é 3 meio, só observando que ele quer algo menor do que zero. Mas não esqueça que o que está acima do eixo é positivo, o que está abaixo, negativo. E o que ele deseja seria o que está compreendido, no caso negativo. A bolinha é aberta, tá? E eu quero o valor compreendido. Portanto, o meu valor de x está entre dois valores, menos 1 meio e 3 meio. Se você olha para a resposta, é menos 3, melhor, menos 1 meio e 3 meio. Você vai encontrar essa resposta onde? Na letra C. Aqui o resultado foi na letra D. Os outros a gente já tinha colocado. Bom, gente, vou estar encerrando a nossa aula por hoje. Fico por aqui. Lembrando que a nossa última aula que nós vamos ter é a respeito da prova final. Então, aproveite aí para, caso você tenha ficado, procure estar estudando os conteúdos e qualquer dúvida nos procure, que a gente vai estar dando a orientação de que forma vai ser esta prova final, ok? Fico por aqui e espero encontrar vocês no próximo período letivo. Então, até logo e até a próxima aula.